Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra, dando um segmento aqui que nós estamos falando. Quantos têm sido abençoados nesse jejum? E o tema da palavra é o poder de dizer amém. Mas eu vou já assim falar para você, nossa expectativa não está em você só falar. Nós queremos que você tenha a revelação do que é a importância do dizer amém. Então, eu quero começar já lendo um versículo com você. Deixa eu só abrir aqui o esboço. Pode projetar para mim? Gálatas capítulo 3, verso 5. Eu quero continuar aqui o que o obreiro Vitinho estava falando. E quero ler esse texto com você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei ou pregação da fé? É uma pergunta. Mas antes de eu começar, eu quero orar com você. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração, mas principalmente que você tenha revelação. Uma coisa que nós precisamos ter como igreja, para que nós recebemos cada palavra, é ter a revelação da palavra liberada. E precisamos pedir para o Senhor dar sabedoria, dar entendimento, revelação daquilo que Ele está falando conosco. Diga amém. Então eu queria te pedir também para você não mexer no telefone. Se você for anotar, glória a Deus pela sua vida. Mas se você for mexer para ver a internet, o TikTok, enfim, não faça isso. Não perca a oportunidade de Deus falar com você. Como estão me entendendo? Vamos orar então para o Senhor falar conosco, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E pedimos nessa noite, fala mais uma vez, fala ao nosso coração. Dai-nos entendimento espiritual, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para enxergar, para perceber, para ouvir o Senhor. Pai, dá-nos revelação nessa palavra, dá-nos poder, vida, unção, transformação. Marca, Senhor, as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Então a Bíblia fala, as obras da lei ou a pregação da fé? Então o nosso interesse aqui, nessa palavra especificamente, não é que você apenas diga amém, mas que você realmente, de fato, busque revelação e tenha essa revelação do poder espiritual que está envolvido no amém. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, não estamos ouvindo a palavra como deveríamos ouvir. E aí Paulo está falando aqui, Paulo está dizendo duas coisas: obras da lei ou pregação da fé? Diga comigo, obras da lei ou pregação da fé? Isso significa que o Espírito Santo, ele nos foi dado. E foi dado para quê? Para ouvir a pregação da fé. Nós ouvimos a pregação da fé, nós ouvimos a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos pregando aqui já há alguns anos a pregação da fé. Estamos falando que nós somos filhos amados, perdoados, justificados, abençoados. Essa é a pregação da fé. Mas aí, os milagres, a restituição, ela só vai acontecer quando nós realmente ouvimos essa pregação com o coração realmente. Porque estamos falando agora da restituição. É o tempo de Deus restituir. Deus só vai restituir através da pregação da fé. Mas eu preciso fazer o quê? Receber. A restituição acontece quando eu ouço a pregação da fé. Diga amém. Mas eu preciso receber. E aí a fé, ela não vem, né? O obreiro Vitinho estava falando, a fé não vem pela pregação da lei. Nós não estamos mais na lei, nós pregamos a mensagem da graça, não pregamos a condenação. Em muitos lugares há a condenação, em muitos lugares estão pregando a lei, mas nós estamos aqui para trazer a mensagem que transforma, que sara, que nos liberta. Qual é essa mensagem? A mensagem da fé. Como estão me entendendo? Pastor, mas como que eu faço então para receber? As coisas não vão acontecer do nada. As coisas de Deus não acontecem na força do nosso braço. Deus não trabalha assim. Deus não nos abençoa assim. Presta bem atenção. Deus sempre tem para nós favor e graça. Diga amém. Mas isso acontece quando você se posiciona, quando você recebe, quando você acredita. E o tema é: eu creio e eu confesso.
A restituição liberou, então eu creio e eu confesso. Deixa eu te perguntar. Quantas palavras de Deus você já recebeu esse ano? Eu tenho certeza que alguma você recebeu, pelo menos a do ano. Mas o que você está fazendo com ela? Quanto que você está crendo nessa palavra? Porque a pregação da fé, ela é exclusivamente obra de Deus. Somente Deus está fazendo. E aí Paulo está falando para mim e para você, que o poder da pregação da fé, ele é tão poderoso, ele é tão forte, que nos muda para a eternidade. Nós estávamos indo para o inferno, éramos inimigos de Deus, nós estávamos contra Deus, mas uma pregação da fé que foi liberada, alguém pregou na minha vida, alguém liberou essa palavra, eu recebi e mudou a minha eternidade. Isso é poderoso, irmão. Então, quando você ouve a pregação da fé, você está recebendo? Eu estou recebendo. Eu pego nos radicais livres, no pé dos radicais livres. Diga amém, irmão. Aí, uns lá, uns estão ligados ali. Porque não fala nada. Ele entra, mudo e sai calado. Eu pego no pé. Nenhum amém motivador. Já virou tipo um meme meu que acho que está rolando por aí. Figurinha. É que os caras não me mandam, né? Deixa pra lá. Mas eu falo, silêncio da morte, por quê? Porque em muitos momentos a gente está na congregação, reunido no corpo, e a gente está lá em Nárnia. A palavra liberada, a pregação do evangelho liberada, o irmão está pensando, sei lá no quê. E aí perde a oportunidade de dizer o amém, porque às vezes nós também dizemos amém no automático. Amém, nem sabe por que Deus diz amém. Mas tem hora que você diz amém com convicção no coração tão profunda que você vibra no coração. Já aconteceu isso com você ou não? Então nós vamos despertar, não perder o tempo, não perder a oportunidade. Você vê, eu estou falando aqui, tem gente batendo papo. Não está ouvindo a pregação. Mas depois ele quer, Senhor, por que não aconteceu? Você não ouviu. Por que não foi? Porque você não recebeu. Presta atenção, quando a gente ouve a pregação da fé, eu estou recebendo eternidade. De pouquinho em pouquinho eu estou chegando lá e estou sendo transformado. De pouquinho em pouquinho eu vou chegar na eternidade como mais que vencedor, como filho amado, como aquele que creu até o final. Não deixe o diabo roubar a palavra da sua vida. Mas a palavra da fé, ela deve vir acompanhada de uma resposta sua. Então as palavras estão sendo liberadas constantemente. Mas qual a resposta que eu estou dando? Eu sempre falo para os radicais livres, nesses 4, 5 anos que eu estou aqui, eu sempre falei, toda palavra liberada requer uma resposta. Eu quero te perguntar, a mensagem está sendo liberada, e qual é a sua resposta? Nós estamos dando uma resposta. E aí, Romanos, não está aí no PowerPoint, mas pode deixar Gálatas aí por enquanto. Romanos 10, 17 diz que o Obreiro 21, ele falou, a fé vem pelo ouvir. Mas não ouvir qualquer coisa, é ouvir a pregação de Cristo. Nós somos uma igreja que é cristocêntrica. Tudo que nós fazemos é por causa de Cristo. Mas a fé deve vir acompanhada do amém. Não faz sentido ter a pregação e não ter o amém. Você vê agora nenhum amém. Brincadeira, não, só para quebrar aqui o gelo. Mas eu quero começar falando para você. 2 Coríntios 1:20, a gente vai estudar esse versículo aqui rapidamente. 2 Coríntios 1:20, olha o que diz. Porque quantas são as promessas de Deus, olha só o que o texto diz. Tantas tem nele o... Não, tem alguém aqui ou não? Tantas tem nele o sim. O texto continua falando, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus. Mas o texto termina, por nosso, fala comigo, por nosso intermédio. Aqui uma chave espiritual, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que as promessas de Deus, nós temos sim. Temos sim, sim de Deus. Mas a sua parte é dizer amém. Porque quando você diz amém, peraí, é você se apropriando da promessa de Deus na sua vida. Deus fala, Deus está falando, temos sim de Deus, porque também por ele o amém, para a glória dele. Mas é por causa de você.
só vai acontecer quando você crer e falar. E o falar é receber dizendo amém. Aí você escolhe se você vai falar amém aqui ou agora não. 3 amém motivador aí. Pode falar aleluia. Vamos ser francos, a palavra amém, ela está em todos os idiomas. E é o que a gente nem sabe falar nem o português, né? Mas eu vejo os americanos falando que é amen. Amen. O que é isso? Mas é a palavra amém. Só muda o país. A escrita é quase parecida. Mas é uma palavra hebraica. Todo mundo, até o diabo, qualquer um, fala amém. Então, deixa eu te falar. A palavra amém também ela é escrita do mesmo jeito. Aqui no Brasil, em outro país, em outro lugar, é da mesma forma. Mas já parou para pensar o que significa amém? Qual o significado? Na Bíblia, quando a gente ouve, quando a gente lê, por exemplo, o amém às vezes ele vem antes da frase ou ele vem no final, na Bíblia. Vai nos dois, ele vai nos dois. É que a gente, na tradução nossa, não está o amém, está outra palavra. Mas o amém sempre, na maioria das vezes, vem no final da frase, sim ou não? Mas ela também está no começo. Quero te falar algo sobre isso. O amém significa verdadeiramente, certamente. E aí eu quero ler um texto com você, só para te provar algo aqui, rapidamente, projeta para mim agora. João 6,47, é só um exemplo, tá bom? Tem vários, mas eu coloquei um aqui só como exemplo. Olha o que diz. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida. Essa palavrinha aqui, em verdade, é a chave aqui. Em verdade, no original hebraico significa amém. A Bíblia só está em verdade. Mas quando você olha para o original, você vai perceber que ela tem um significado. E o significado de em verdade é amém. Toda vez que você chegar na Bíblia, você chegar em verdade vos digo, significa amém. Então Jesus está falando aqui, amém, eu vos digo. Eu falei e isso vai acontecer. Eu disse e isso vai se cumprir. Isso é muito poderoso. Mas aí o amém no final da frase é uma afirmação poderosa. Isso significa que acontece algo que Deus prometeu. No final da frase, a palavra amém é concluindo, selando a promessa de Deus. Diga amém agora. Projeta para mim. Próximo slide. Isso, põe só o primeiro. Olha, dá uma olhadinha, só para você aprender um pouquinho. Não sei se dá para ver ali, eu não estou vendo nada. Dá não, né? Dá? Olha o que diz então ali, eu não estou enxergando nada ali. Isso, vamos lá. Ó, a palavra amém é uma palavra hebraica. Ok, já falei isso. Pode passar o próximo. O amém é derivado também de outra palavra chamada amã. Fala comigo, amã. Pode passar. Amã significa, no original, trazendo para a nossa tradução, significa digno de confiança. Entende? Então presta bem atenção. Se a palavra amã significa digno de confiança, ela está falando assim, é para você crer, é para você ficar firme, é para você ser fiel, porque Deus é digno de confiança e Ele vai cumprir a promessa. Outra coisa interessante também, primeira menção sobre essa palavra, vamos projeta para mim lá, Gênesis 15, verso 6. Você vai perceber aqui, Deus levou Abraão para fora da tenda, você sabe do contexto, mas olha o que ele falou. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. O verso 6, ele creu no Senhor. A palavra crer aqui, crer, é amã. Que é derivado, né? O amém é derivado do amã. Crer aqui no original é amã. E o texto fala, isso foi imputado para justiça. Então a palavra creu aqui é amã. Abraão creu no Senhor. Aqui eu só quero te mostrar a primeira menção do que significa amém. Mas aqui existe uma relação íntima entre fé e a concordância bíblica. E qual é a concordância bíblica? Amém.
Se você tem fé, precisa ter o amém para receber. Se você tem fé, se você crê na mensagem, precisa ter a conclusão disso, e é dizendo amém. E aí, sabe, os rabinos judeus, eles ensinam muito sobre as bênçãos. Eles acreditam que Deus derrama muitas bênçãos sobre o povo. E eles falam que o selo da bênção de Deus para o povo é a gente falar amém. É o selo. Se Deus falou, se você falar o amém, recebendo o que Deus falou, é o selo de que você vai receber. É o selo de que você vai se apropriar. Você está me entendendo? Diga amém. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui 4 ou 5 princípios que vai te trazer revelação da importância de dizer amém. E eu vou te falar, a partir daqui tem que ter uma mudança. A palavra recebida tem que ter uma prática. Então, nossos cultos, nós precisamos começar a falar. Vamos falar baixo, amém. Amém. Mas calado é a pior coisa. Até uma hora que você se solta. Até uma hora que você abre a boca. Eu estou aqui no meu canto, aqui, o pastor está falando, o obreiro Vitinho está falando, eu estou ali, amém. É verdade. Eu até anoto, é verdade, eu recebo. Isso aqui é para mim. Nós vamos ter esse espírito. Nós vamos receber cada palavra, porque é a oportunidade de Deus. Em primeiro lugar, quero compartilhar com você, quando dizemos amém, invocamos o nome do Senhor. Sabia disso? Projeta para mim Apocalipse 3,14, olha o que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém. O amém é um dos nomes de Jesus. Amém é um dos nomes de Jesus. A Bíblia fala que ele é a fiel, é testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o amém é um dos nomes do Senhor Jesus. E aí, quando eu digo amém na palavra, eu estou fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. E isso tem muito poder. Quando eu digo amém, eu invoco o poder do nome de Jesus. Outra coisa importante, todas as promessas de Deus, para mim e para você, nós temos ela em Cristo Jesus, essa promessa, mas dele nós temos o sim. E depois temos o amém, mas o amém é através de nós. Diga assim: eu tenho o sim de Deus para as promessas dele na minha vida, mas eu preciso falar o amém para receber as promessas. Mas aí, se a gente fica calado no culto, se nós estamos calados na congregação, a palavra simplesmente ela vai passar por nós. Passa por você. E aí alguém do seu lado falou amém. Alguém de trás se apropriou. Mas se você não falou nada, se você ficou calado, sabe o que aconteceu? Você não recebeu nada. Então a minha oração para nós é que a gente possa receber. Que nós não possamos perder a oportunidade. Que Deus está falando, Deus está liberando, Deus está liberando palavras do ano, Deus está liberando unção, poder, e eu não posso perder a oportunidade. Não permita que o rio de Deus esteja fluindo no nosso meio e não caia nenhuma gota em você. Porque se você não recebe, você perde a oportunidade da restituição. Quantos estão comigo? Sabe, não é porque você fica aqui há muito tempo aqui no prédio que você é cristão. Não é porque a igreja é abençoada que você vai se tornar abençoado. Só é abençoado aquele que fala, aquele que recebe, aquele que se apropria. Quantos estão comigo? Diga assim comigo: dizer amém é agarrar a bênção. Quantos querem receber a bênção de Deus? Quantos querem receber a restituição? Então agarra a bênção. Segundo princípio, na nova aliança dizemos amém para as promessas. Quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus. Quem tem promessa, dá um amém bem forte. Amém, né? 2 Coríntios, vamos voltar para o versículo lá de 2 Coríntios, vamos estudar ele aqui rapidinho. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então o amém, ela é a ferramenta de Deus.
poderosa do Novo Testamento, para mim e você, receber as promessas. E aí Paulo fala algo muito importante aqui em 1 Coríntios. Ele está fazendo uma menção do Velho Testamento. Quero te falar algo sobre isso. A Bíblia fala que Deus, ele liberta o povo da escravidão, do deserto, e leva para Canaã. E aí quando eles chegam em Canaã, Deus dá uma ordem. Deus manda pegar os líderes das 12 tribos e dividiram elas em duas. E aí pediu, Deus dá a direção para eles subirem em 2 montes. O primeiro monte que Deus manda eles subirem foi no Monte Ebal. Diga comigo, Monte Ebal. Depois Deus fala para outra parte dos líderes das tribos subir no outro monte. Qual outro monte? Diga comigo, Gerazim. Então Monte Ebal e Monte Gerazim. Esses montes estão lá em Israel de frente para com o outro. E é interessante isso que lá em Deuteronômio 27, Deus manda que as bênçãos fossem liberadas no Monte Gerazim. Não é esse ainda não. E as maldições fossem liberadas no Monte Ebal. Presta bem atenção. Esses 2 montes aqui, vai falar muito aqui sobre a nossa visão que nós temos como igreja. Como nós estamos crendo. Olha só, é interessante então que Deus ele manda a equipe subir no monte e falar só maldição. E ainda para falar maldição, ele falava para o povo no final dizer amém. Mas no próximo capítulo, que é o 28, Deus ele libera todas as bênçãos, mas não falou para ninguém dizer amém. Quero te provar isso aqui agora, rapidamente. Deuteronômio 27:15, é isso aí, olha o que diz. No final da maldição, Deus mandou falar amém. Olha o que diz o texto: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responda amém. Você vê, esse aqui eu estou falando de uma. O capítulo 27 é todas as maldições. E Deus fez com que o povo falasse amém nas maldições. Mas se você pegar, projeta para mim o próximo, Deuteronômio 28, verso 3 e 4. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Já não tem amém. Continua o verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Aqui é bênção. Deus não liberou amém. Deus falou para o povo não falar amém. Por quê? Só havia no Velho Testamento então amém para as maldições, não para as bênçãos. Eles podiam dizer amém só para a maldição e não para a bênção. Por quê? Primeira coisa, porque eles não conseguiram obedecer. No Velho Testamento, ninguém conseguia obedecer. Ele tentava cumprir a lei, cumprir os mandamentos, mas não conseguia tudo. Vinha o quê? Maldição, e tinha que falar amém ainda. Outro detalhe, a primeira obediência que não teve, a segunda qual foi? Porque Jesus não tinha vindo ainda. Somente um, o Cordeiro de Deus, que venceu o pecado, venceu o mundo ao 3º dia, ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o pecado, para que hoje eu e você pudéssemos dizer amém. Eu me aproprio, eu tomo posse, vai se cumprir. Essa é a verdade da nova aliança. É o Evangelho. Paulo diz que apenas Cristo nos dá acesso às promessas. Somente Cristo, somente nele nós temos o sim e o amém para a glória de Deus e para o nosso intermédio. O amém para as promessas somente pode acontecer no Novo Testamento. Para nós, somente Cristo, meu irmão. Alô, somente Cristo, somente Ele que é o amém. Somente Ele nos dá acesso, porque na velha aliança só podia dizer amém para a maldição. Deixa eu te falar, hoje nós estamos em Cristo. Hoje você faz parte do corpo de Cristo. Hoje nós podemos erguer a nossa voz, a nossa mão e dizer amém. Por quê? Porque tem promessa disponível para mim e para você. Então o Novo Testamento diz que nós somos redimidos. O obreiro Virgínio falou lá em Gálatas que nós somos redimidos da maldição da lei. Mas nós não fomos privados da bênção. A maldição foi embora, mas a bênção está disponível. Então
essa é a razão porque Deus mandou que eles ficassem lá no monte. Lá no alto do monte, Monte Ebal. E lá, deixa eu te falar aqui rapidinho, Monte Ebal. Eles estavam lá, direcionados por Deus, fazendo sacrifício. Matando ali os animais para fazer sacrifício. E eles comiam ali da carne que queimavam e tudo mais. Mas não tinha bênção. Então, Monte Ebal aponta para a maldição. Eu vou te falar, esse é um princípio também. Nós precisamos da redenção do Senhor. Se você acha que você está debaixo de maldição, não está mais. Ele pagou o alto preço, Ele te libertou. Não há mais condenação, não há mais julgo, não há mais medo. Por quê? Porque toda maldição foi removida em Cristo Jesus. Terceiro lugar, terceiro princípio. Quando falamos amém, ativamos a fé. Diga comigo, quando eu falo amém, eu ativo a fé. Tem outro texto muito interessante lá em Lucas capítulo 1, verso 11. Olha o que diz. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo fala para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e a quem darás o nome de João. Imagina você, minha irmã, está recebendo aí uma palavra dessa. O que você faria? Você que quer ser pai, imagina um anjo apareceu e falou para você: é o seguinte, foi ouvido, vai ter filho. Aí, ó, amém, aí, ó. Recebeu. Mas deixa eu explicar para você. O nome Zacarias no original é Deus se lembra. Fala comigo, Deus se lembra. O nome de Isabel no original é promessa de Deus. E adivinha qual é o significado de João? Deus é gracioso. Isso aqui só pode ser arranjo divino, só pode ser espiritual esse negócio. No Novo Testamento, Deus começa o Evangelho falando algo muito poderoso. Eu quero te ensinar isso aqui no nome de Jesus. Pensa se a história sua começasse assim. Olha só, o Deus que se lembra fez uma aliança com a sua promessa para trazer a sua graça sobre o homem. Meu irmão, é muita bênção. Agora o amém diminuiu, você não entendeu, né? Eu vou falar de novo. Deus se lembra aqui é Zacarias. A aliança aqui que foi feita foi com a sua esposa, a Isabel, uma promessa. Depois, no final aqui, ele ainda dá o filho já como sendo a promessa, mas ainda dá o nome dele de como? Deus é gracioso. Meu Deus do céu. Talvez a gente está como Zacarias aqui hoje. Zacarias duvidou. O anjo apareceu para ele, visitou ele. Ele falou, como assim? Minha mulher já está velha. Não, peraí, olha só o que ele diz. Lucas capítulo 1, verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo aqui foi duro agora. O anjo falou para ele assim: olha, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Eu vi Deus falando e fazendo. Eu fui enviado para te falar e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo. Vai ficar mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. Meu irmão, não seja Zacarias. Graças a Deus, Deus não vai fazer você ficar mudo. Mas Ele pode impedir de você ter uma incredulidade. É melhor, ele tira você às vezes da equação para colocar a vontade dele, porque a vontade dele é sim, amém. Não seja Zacarias. Não duvida. Se Deus falou que vai dar o filho, Ele vai dar. Se Deus falou que vai dar a promessa, Ele vai fazer. Porque Ele é o que pode realizar um milagre na nossa vida. Agora tem outra coisa interessante. Avançando no texto, uns 3 meses depois, a gente tem Lucas 1:38. O mesmo anjo apareceu para Maria. E aí o anjo anuncia: Maria, você vai ter um filho. Imagina agora, avisou para o primeiro, duvidou, e ela aqui. Maria perguntou, deixa lá o texto, volta lá. Maria perguntou, como que seria? Como assim? Eu sou virgem, como é que eu vou ter filho? Eu nem casei. Olha só, Lucas
1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo falou alguma coisa para ela? Não, o anjo foi embora. É assim que as promessas vão se cumprir na sua vida. Quando Deus falar, você tem que falar assim: seja conforme a tua palavra. Eu recebo, vai se cumprir, eu me aproprio, eu estou pronto. O anjo precisou explicar? Não. Não falou mais nada para ela, mas o que ela falou? Aqui está a tua serva. Se cumpra a tua palavra em mim, conforme é a tua vontade, a tua palavra. Eu vou te falar, conforme a tua palavra no original significa amém. No original ela falou amém. O amém é que assim seja. Eu recebo, eu me aproprio. O amém é para você demonstrar a fé que você tem. Então, no Novo Testamento, eu estou te falando da Nova Aliança, no Novo Testamento. Maria aqui é um exemplo para mim e para você, de alguém que deve continuar crendo. E ela falou, amém, eu creio, amém, conforme a tua palavra, amém. Foi assim que ela demonstrou fé. Eu quero desafiar você hoje, para de andar pela incredulidade. Se Deus já falou para você, por que você está duvidando? Se Deus falou para você que Ele vai cumprir, por que você está ouvindo as vozes que estão dizendo não? Por que Deus falou sim para você e você está olhando para a circunstância, para os traumas que você teve? Eu vou te falar, os traumas que você teve, o medo que você tem, não se compara à glória de Deus na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, e Ele vai construir o recurso, e vai trazer a graça dEle manifesta na sua vida. Não duvide, apenas continue na posição firme, crendo que Ele vai fazer. Então, quando a mensagem é pregada, nós precisamos receber essa palavra dizendo amém. Quando você fala um amém, você está falando, vai se cumprir na minha vida essa palavra. Se Deus está falando através do pastor, do obreiro, do discipulador, eu vou receber essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Quem apareceu para Zacarias e para Maria foi um anjo. Foi ou não foi? Quem ministra aqui da parte de Deus são anjos do Senhor. Mensageiros, não tem a ver conosco, nós só carregamos a mensagem. O pastor falou, cuidado com você rejeitar a embalagem. Não tem a ver com a embalagem, tem a ver com a semente. Não rejeita a semente, não gosta da embalagem, fecha a cara e diz amém, mas não pega o conteúdo. O que Deus quer te dar, Deus quer fazer. Quarto lugar, o amém glorifica o Senhor. Diga comigo, o amém glorifica o Senhor. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Vamos voltar para terminar ele. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo está falando que o amém glorifica a Deus. Quando eu digo amém, eu estou dizendo glória a Deus, glória ao Senhor. Porque Deus somente pode ser honrado quando a gente crê na palavra. Quando eu creio na palavra, eu estou honrando a Deus. E Deus se alegra comigo e com você. Ele tem alegria em nós crermos na palavra. E não duvidar, mas crer com todo o coração. E nós fazemos isso dizendo amém. Dizendo com verdade. Deixa eu te falar no nome de Jesus, sai do automático. Não deixe o diabo te distrair. Saia da tela. Saia da paisagem. Deixa Deus fazer na sua vida. Não se distraia. Porque aqui não se trata de ação. Não é só falar da boca para fora. Não é. Sabia que nós ensinamos, né? A igreja é poderoso, porque a gente aprende muito na igreja. Mas a gente não pode viver na igreja, no corpo, apenas com ritual. Mais um culto, mais uma célula, mais um discipulado, mais uma imersão, mais 40 horas. Não. Aqui não é praça nossa. Não é o mesmo banco, o mesmo pó, a mesma piada, não.
Porque é tão poderoso que toda semana, toda reunião tem uma nova palavra de Deus. Tem água limpa para você beber. Tem unção de Deus disponível e muitos ainda estão olhando para trás. Porque passou para o ano passado, para os anos que foram lá atrás, esquece isso. Deus tem novidades de vida para nós. Deus sempre quer que você viva o novo dele. Fala para o irmão assim, tem algo novo chegando na sua vida. E vai vir com restituição em todas as áreas. Mas é preciso crer, é preciso dizer amém, é preciso se apropriar. Então olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele quer que a gente aceite a palavra. Aceite a palavra. Ele não vai te obrigar. Ele não vai te dar bênção sem você querer. Estão comigo? Mas Deus também quer que tenha uma concordância bíblica. Deus quer te abençoar, mas você tem que receber a bênção concordando. Estão comigo? Nós só glorificamos a Deus quando a gente crê. Só há glória para Deus quando nós cremos. Onde a glória de Deus, há a manifestação do Senhor e há o poder dele liberado para mim e para você. Então, quando eu venho para o culto, eu venho para o culto aqui, culto racional, eu preciso participar do culto. Pastor, mas o que é o culto racional? Vou te explicar, se você não sabe. O culto racional é aquilo que você faz e entende o porquê está fazendo. E ainda você faz com a lógica bíblica, que é o amém, uma lógica espiritual. Então o culto é para participar. A gente não está aqui para ter plateia. Estamos aqui apenas para olhar um para o outro. Não. Estamos aqui para receber e liberar. O pastor falou da imersão, o obreiro Vitinho falou. Realmente, as imersões lá com o pastor, isso justamente é para ajustar o nosso foco. Começa assim, bem firme, porque o pastor Wilson é firme. A gente está comentando, se alguns aqui lá na liderança for chegar lá, vai assustar, porque é firme. E aí ele falou para todos os pastores, obreiros, gente que já estava na igreja, ele falou, olha, essa oração sua aí não saiu nem daqui da sala. Como você quer que Deus faça se você nem orou? Orou 2 segundos e amém, vou embora. Aí ele falou, você vai orar aqui, você vai orar. Eu falei, eita glória. E aí nós começamos a orar. Orou um pouquinho, parou tudo e falou, não, vamos orar de novo. Isso aí não valeu não. E aí ele falou assim, vai orar com alguém que você nem conhece. Vai lá para o outro lado, vai lá. Aí nós fomos, né? Eu já fui, meu Deus, o que eu vou orar? O que eu vou falar? Cara, eu compartilhei com o Vitinho isso aqui. Porque não tem a ver conosco. Ele falou, o pastor ensinando a gente, né? É um aprendizado muito grande. Ele falou assim, olha, não é você. O poder não está em você. Mas você precisa colocar a mão para Deus falar. Eu falei, então tá bom, eu vou colocar a mão. Aí eu fui andando até um irmão, mas não deu tempo, alguém chegou até mim. Aí o irmão começou a orar, liberou a palavra. E eu falei, Senhor, amém, eu recebo. Agora o que eu vou falar para ele? Eu já tinha passado por isso, a gente já sempre passa por isso lá. E para mim estava em paz, está entendendo? Mas eu não tinha nada para falar. E aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E Deus falou comigo uma palavra: autoridade. Aí beleza, ele terminou de orar. Eu falei, irmão, eu não tenho muito para te falar não, mas só tem uma coisa. Deus falou que ele está te liberando a autoridade. A autoridade para liderança, para crescimento, para você frutificar. O cara caiu no chão. Eu falei, meu Deus do céu, acho que falei besteira. Aí eu orei, continuei orando. Quando ele levantou, ele falou assim, ó, só para testificar na sua vida. Eu estava 10 minutos ali de joelho pedindo para Deus me dar autoridade. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tinha nada, mas eu fui lá e ouvi a voz da direção de Deus e falei de Deus. Sabe, está na hora de você começar a falar da parte de Deus. No culto é para você participar, não é para você assistir. Você não está no shopping. Não tem aqui lanche espiritual para você. Não, o alimento é para você receber e compartilhar. Liberar. Pastor, não tenho nada. Põe a mão pelo menos. Eu aprendi isso aí. Mas aí tem gente que vem para o culto, lá em 2 Coríntios 1,18. Dessa forma, olha o que diz o texto. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim,
Silvano, Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve sim. Mas sabe o que acontece conosco? Chegamos no culto, não sei, eu acho que eu quero, não. O tempo inteiro nós estamos duvidando. Deus está confirmando com você, se for de Deus, falar com mais alguém. Quem é da época aqui das caixinhas da promessa? Ninguém levanta a mão, né, mano? Meu Deus do céu. Levanta a mão. Sou novo. Caixinha da promessa. Às vezes o irmão ficava fazendo o ritual da caixinha da promessa. Pegava a caixinha da promessa, é uma caixinha que tinha vários versículos da Bíblia. Deixa eu explicar, né? Aí ele fala assim, eu quero que Deus fale comigo. Ele pegava uma caixinha, um textozinho da caixinha, aí estava lá, maldito serás. Ele falou, não. Aí ele ficava procurando a promessa até achar uma que era para ele. Brincando com a caixinha da promessa. Às vezes nós estamos aqui no culto com a caixinha da promessa aqui, ó. Não, isso aqui não é para mim. Isso aí é para o outro. Isso aí é para o Beltrano, não é para mim. Para de rejeitar a palavra de Deus. Deus está falando com você, recebe a palavra. Não gostou? Recebe a si mesmo. Porque é de Deus. Porque dele tem sim. Houve sim. Sabe, Deus falou comigo aqui essa semana. E eu queria compartilhar com você uma palavra. Não é da caixinha da promessa, mas é de Deus. Olha o que diz, projeta para mim, por gentileza. Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o que saibas, para que o saibas, né? Saibas ou saibas? Não entendi. Saibas. Tá bom, vamos com essa mesmo. Saibas e me creiais. Eu não gosto muito dessa versão, mas vamos embora. E entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou. Não existe outro Deus antes de mim, e depois de mim não haverá nenhum. Olha o verso 11, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o eu sou. A palavra que eu tenho para você é no verso 13. Talvez você chegou aqui querendo uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há de que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pega a sua mão, eu quero te falar. A palavra de Deus não é dúvida, ela é certeza. Deus vai agir. Deus diz que está agindo. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Abençoando eu, quem impedirá? Prosperando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Curando eu, quem impedirá? Restituindo eu, quem impedirá? Eu sou o teu Deus. Eu quero te falar, Deus vai salvar a sua casa esse ano. Ninguém vai impedir. Deus vai te dar o casamento, ninguém vai impedir. Deus vai restaurar a sua casa, ninguém vai impedir. Porque Ele é o nosso Deus. Jesus é o sim de Deus para mim e para você. Ninguém vai impedir. O Senhor fala no meu coração, eu vou restituir finanças, eu vou restituir casamentos, eu vou restituir prosperidade. Oh, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Para finalizar, Efésios, 5º ponto. Deus tem um sim em todas as promessas. Deus tem um sim em todas as promessas. Deixa eu beber uma água aqui. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todo mundo já ouviu esse texto aqui.
Pastor, quais são as promessas que eu posso dizer amém? Todas. Todas. Todas da palavra de Deus, né? Todas da palavra de Deus. Porque todas as promessas da palavra de Deus é para mim e para você. Inclusive do Velho Testamento, que ninguém poderia dizer amém. Mas hoje nós podemos dizer amém por causa de Cristo. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Você vê, no Monte Ebal e Gerizim, ninguém poderia falar amém para a bênção. Mas nós que estamos agora acima de todo, principado e potestade, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, podemos dizer amém. Então as bênçãos é para nós. E ele fala, tem sido abençoado. Fala para o irmão assim, você já é abençoado, meu irmão. Olha para ele assim, não, você não vai ser, você já é. Você já é abençoado. Por que seja abençoado? Porque você já recebeu. Por que eu recebi? Porque você está em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Isso aqui é posição. A sua posição não muda. O seu status muda. Tem hora que você fala assim, não estou crendo não, mas a posição continua. É aí o seu lugar. O lugar da bênção. O lugar do favor. Diga assim, eu estou assentado. E diga, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas também nós somos herdeiros. Herdeiros do trono da graça. Herdeiros. Por que eu sou herdeiro? Porque eu ainda estou aqui na terra. A Bíblia fala que eu estou sentado lá, mas eu estou lá agora? Não, porque eu estou aqui. Então eu vou manifestar a promessa é aqui. O reinar em vida é agora, não é lá, é aqui. Como estão recebendo isso aqui? Dá uma glória a Deus aí. Então o que acontece? Você precisa crer que você está na posição de Cristo. E o que aconteceu com Ele acontece com você. O pastor leu aqui um texto muito importante, que nós fomos crucificados com Ele. E Cristo é o que importa. É o Cristo crucificado é que importa. É o que Ele fez que importa. É que Ele vai realizar o que importa. Então, se o que acontece com Ele acontece comigo, eu sou abençoado porque Ele me abençoou. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Então Deus tem favor para nós esse ano. É um novo tempo na nossa vida. Coisa nova está vindo. Restituição está chegando. Amém, irmãos? Eu quero encerrar com você. Só finalizando sobre Deuteronômio, a gente vai encerrar com Deuteronômio 28 hoje. Nós vamos falar um amém para Deuteronômio 28 na nossa vida. Hoje nós vamos se apropriar das promessas de Deus. Mas só para finalizar, no Velho Testamento não tinha ninguém qualificado. Ninguém tinha requisito nenhum para cumprir, para obedecer. Não tinha. Então o Senhor teve que criar um plano de redenção, enviar o Senhor Jesus. Não havia nenhum homem capaz de ser abençoado no Velho Testamento. Deus falou, não, eu não aceito isso, eu preciso abençoar o meu povo, eu vou enviar Jesus. Jesus vai lá, resolve essa questão. E o Senhor enviou. E Jesus pagou o alto preço, cumpriu toda a lei. Não só cumpriu a lei, mas também a revogou e trouxe novo mandamento. Nos deu agora liberdade, vida abundante. Eu quero te falar hoje no nome de Jesus, todas as bênçãos estão em Cristo. O que você está procurando? Um casamento? Está em Cristo. Você está procurando uma cura? Está em Cristo. Você quer um emprego? Está em Cristo. O que você procura? Está tudo com Ele. Tudo vem dEle. É nele que nós vamos desfrutar da bênção. É dele que nós vamos desfrutar da bênção. Vamos lá. Deus então resolve o problema da velha aliança com Cristo Jesus. Ele resolve, ele estabelece agora um novo tempo, na nova aliança. É muito poderoso isso, porque nós não conseguimos obedecer, mas teve um que veio do céu, se fez homem e obedeceu, e Deus liberou sua bondade. Então o que Deus está fazendo? Ele nos enviou Cristo. Cristo é tudo o que eu preciso.
Cristo é tudo que eu mais quero. Não é assim que você canta? Cristo é tudo que nós precisamos, porque Ele cumpriu toda a lei, perfeitamente. Agora Ele me qualifica, Ele me capacita, Ele me dá acesso. Sabe o que Deus fez comigo, com você? Ele nos colocou em Cristo. Você está em Cristo. Você agora é a imagem e semelhança dele. A Bíblia fala que tal qual Ele é, você é nesse mundo. De maneira que eu estou em Cristo e eu me tornei abençoado. Somos abençoados porque Ele é a bênção na nossa vida. Ele está conosco. Ele habita em nós. Ele é a nossa justiça. Por isso somos abençoados. Muda a sua cabeça. Muda a sua visão. Você é abençoado por causa dele. Queridos, a palavra aqui, essa palavra que eu estou falando para você, lá em Efésios fala que são bênçãos espirituais. Mas não é só espiritual. É espiritual e também natural. Mas espiritual no original aqui é pneumáticos, que significa original, originado pelo Espírito de Deus, pela uma operação do Espírito de Deus. É um instrumento de Deus para fazer as coisas à existência. Então o que é espiritual também é natural. Você não vai ser abençoado só lá na eternidade. É aqui, é agora, é hoje, em 2025. Amém, queridos? Queria que você ficasse em pé. O pessoal do louvor vem aqui. Gostaria que você recebesse agora essa palavra. Você vai confessar ela, nós vamos orar. Eu gostaria muito que você não perdesse o foco, no nome de Jesus.